Seja bem-vinda ao movimento Muitas Mulheres, que tem o patrocínio de Duda, uma plataforma de web design onde você pode construir o seu site, o seu blog e o seu e-commerce. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino com a Camila Baí, da Chococan. Estamos aqui com a nossa entrevistada de estreia, que é a Camila Baí, e nós vamos conversar sobre empreendedorismo individual e maternidade. A Camila Baí, ela é RP e ela tem a marca chamada Chococamis e ela é mãe da Nina também. Eu sou RP de formação e chocolateira de coração, é o que eu digo. E, enfim, mãe da Nina, de 1 ano e 3 meses. A Nininha fez agora 1 ano e 3 meses. Né, a gente se viu com um bebezinho, um negócio também bebezinho, né, e numa pandemia. Exato. É isso que aconteceu na nossa família nesse tempo, assim. Não, e até... Opa, desculpa, te cortei. Não, eu queria dizer que deu muito certo, na verdade, né? E tá dando muito certo. E eu nunca tive tão feliz no meu, né, no momento profissional da vida como eu tô agora. Ai, coisa boa. Eu costumo, Fala, pelo né? menos, comentar, assim, que empreender é quase que ter um filho, né? Porque é um Exato. cuidado constante, né? Exato. Eu sempre digo que eu tenho os meus filhinhos, os pães de mel e a Nina, né? E É aí, assim, é um cuidado constante, exatamente. É isso. é Não tem outra forma de lidar com o teu negócio como se não, né? É uma cria, é a tua criação, né? É a tua cria. é É verdade, é isso. verdade. Ô, Cami, e conta pra gente como é que foi o teu começo, assim, porque tu trabalhou bastante muito tempo no mercado, né, corporativo, né, no setor de eventos Exato. corporativos e tal, né, Exato. RBS, CDL e tal, mas tu, nessa É. época, tu já tinha, assim, um amor, assim, um pezinho na cozinha É, também, né? começou cedo, assim, começou quando eu tava. Começou com a minha irmã, na verdade, quando a gente era piá, a gente sempre falava que a gente queria ter um negócio. E hoje, para 2021, na verdade, vai ser o ano que a gente vai pegar junto de verdade, assim, nesse negócio no Chococamis. Mas a gente sempre teve muita vontade de empreender, e eu sempre tive esse desejo de empreender. E ainda não tinha acontecido. O que aconteceu? Assim, a gente nada. Eu. Assim, não, a gente, na verdade, porque a minha irmã começou a fazer umas trufas quando a gente era bem piá, assim, e eu fiz depois uns cursos de trufas. E aconteceu isso, assim. Aí a gente levava para o trabalho, minha mãe levava para o trabalho, o meu namorado, o namorado dela, ela, eu, a gente fazia, né? A gente levava os nossos conhecidos para vender. Eu tive, entre um intervalo de trabalhos, eu tive a ideia de fazer eu queria fazer um bolinho, assim, e trocar, em vez de fazer trufa de novo, enfim, para vender, criar outra coisa. E aí eu peguei uma receita de pão de mel. E aí surgiu a bolachinha, pão de mel, cobri com chocolate, lindo, maravilhoso. E aí rolou um pedido de uma amiga para fazer para uma empresa uma bolachinha recheada. E perguntou se eu poderia rechear o pão de mel. Eu disse, beleza. Coloquei a trufa que eu sabia fazer, né? E aí deu muito certo. E deu muito certo, ficou muito gostoso, assim. E aí o que aconteceu? Fala, Não, Dani. mas isso na época que tu trabalhava, o quê? Na RBS ainda? Não. Um intervalos entre RBS e agências, que eu trabalhei em algumas agências, rolou esse pedido de pão de mel recheado. E aí eu fiz um pão de mel recheado, ficou muito gostoso. E aí eu comecei né, a vender esse pão de mel com trufa, né, o trufado, que é o sucesso, o carro-chefe do Chococamis hoje. E o que acontece? Quando eu trabalhei na CDL, eu comecei na CDL a levar para as gurias, e era um grupo de gurias. Lá foi o lugar onde nasceu de verdade, assim, porque lá era um grupo de gurias, eram umas 10 gurias numa sala, e sempre foi um ambiente muito acolhedor, assim, muito
eu sempre fui muito bem recebida por elas, e elas acreditaram no meu negócio muito antes de mim. Porque Sim. para mim ainda era um hobby, assim, né? Ainda na minha cabeça era o certo, o correto, Sim. estar no mundo corporativo, ter a carteira assinada, né? Não tinha, não era, eu nem Nem concebia de pensava nisso. Tipo, existia um sonho. me formei em tal coisa, vou trabalhar nisso e tal. E, Exato. tipo, gosto de fazer uns É o chocolates, faço. certo, para mim era o certo, sem pensar que eu tinha um sonho de empreender, mas é aquela coisa, é sonho, deixa para lá, sabe, assim, é depois. E aí, e na CDL aconteceu isso, esse apoio das gurias, e não, tipo, é muito gostoso, vamos lá, sabe assim, vamos criar a tua marca. E elas começaram a chamar de chococamis. Elas, né, Uhum. como não, elas não queriam chamar de pão de mel, elas começaram a chamar de chococamis. E aí virou. Daí uma fez a marca, outra abriu a página, e elas começaram a me dar ideias, assim. E aí teve uma Páscoa que a gente fez que elas, cada uma, né, eu fiz né, os pãezinhos de mel para entregar para, tiveram 6 assim para cada uma. Uhum. E elas tinham que inventar uma embalagem para, né, assim, até para eu ter ideias, assim, e ali nasceu. Só que ainda, né, eu tinha isso como um hobby, né, e como um sonho, assim, Uhum. algo extra, assim. E, enfim, mergulhada em produção de eventos Uhum. sempre, e tu sabe muito bem como é que é, a gente fica Sim, completamente tá. é, mergulhada nesse E mundo. qual foi o momento, assim, que de repente virou a chavinha para ti, que tu pensou assim, não, peraí, eu acho que isso aqui pode dar certo, porque se tanta gente começa a falar que é É, bom, a gente começa a se perguntar, ué, mas será que é tão bom, então, assim mesmo? Qual foi o teu momento em que é, virou essa chave? tu sabe que a chave, Dani, mudou, na verdade, em 2018 mesmo, assim, que a chave foi quando eu saí, quando eu fui demitida, né, daquele chute na bunda bom, assim, que leva a gente para longe. Uhum. E foi um ano pesado para mim, eu não queria mais, de verdade, estar no mundo corporativo mesmo. E ali foi eu vou focar nisso, sabe assim, ali virou a chave mesmo, tipo, pode ser, eu posso, né, tentar fazer isso, não é ruim, não é errado eu Uhum. tentar. E aí foi, assim, eu me determinei em 2018, em setembro de 2018, eu determinei que eu ia ficar um ano fora do mundo corporativo, pelo menos. E aí, em outubro de 2019, a Nina nasceu. Uhum. Né, assim, e eu já estava completamente mergulhada em pão de mel e chocolate. Eu Sim, estava assim, ó, nem cogitava mais a ideia de voltar voltar. a ter carteira assinada e ter hora de trabalho dentro de uma empresa, trabalhar para outra Sim. pessoa. E E é nesse, isso, assim. e nesse momento, assim, que tipo assim, tá, não, agora, né, 2018, não vou fazer isso e tal. Essa parte chatinha, assim, essa parte burocrática, de tipo, tem que fazer um CNPJ, fazer, ou MEI, enfim. Tipo, como é que foi isso para ti? Assim, foi fácil, foi difícil? Tu tinha gente para te ajudar? Foi fácil, mas assim, ó, o que aconteceu? Em 2013, eu já tinha criado o CNPJ Hum. para receber numa agência que eu trabalhava de eventos, tinha que receber por nota. E Uhum. aí eu abri o meu CNPJ como produtora de eventos e coloquei como atividade secundária, né? No MEI tu pode colocar 3 atividades. E eu coloquei como atividade secundária né, a chocolateira, né, que Uhum. era, né, a produção de produtos, né, derivados do cacau. Artesanais e tal, né? Chocolates E aí artesanais. era produtos derivados do cacau, enfim, é algo desse tipo. E aí ali eu já deixei aquela, sabe assim, ali eu já deixei de assim, foi o embrião, sabe assim, foi o iniciozinho Uhum.
do que seria, né, o Chococamis depois. E aí foi isso, assim, não é difícil, né, para quem quer abrir né, quem quer ser microempreendedor e quem pensa em abrir o seu próprio negócio, sério, assim, para mim foi super fácil, é fácil. O que é fácil, né? Até para contar um pouquinho, o que eu fiz? Entrei no portal do empreendedor, é ridículo de fácil. E no portal do empreendedor é do Sebrae, eu acho, o portal do Sim. empreendedor. E ali tu já faz tudo, ali tu já cria teu CNPJ, já faz seu cadastro, ali é o lugar, né, para o microempreendedor que tu vai encontrar tudo que tu precisa, né, burocrático para saber, né, o que te dá direito, né, enfim, né, o CNPJ. E aí assim, o que precisa é cuidado, é o filho, né, que a gente falou. Né, tem uma mensalidade que tu paga, que é super baixinho, eu acho que é 58, uma coisa assim, por mês, que né, é a manutenção do teu CNPJ ali, é o que vai te garantir alguns direitos assim importantes. Enfim, questão de nota, é tudo digital também. Até na época que eu abri era papel ainda, mas né, hoje em dia é tudo eletrônico. E é super fácil. Assim, ó, nada realmente assim, foi super tranquilo. E eu contei com a ajuda de amigas também, de conhecidos de contabilidade. Isso é importante, assim, ter ou alguém amigo que possa te ajudar com contabilidade, ou enfim né, chamar um contato, né, de contador que seja, né, que tu confie, que isso é importante. Com certeza, né? Ainda mais a gente que é de humanas, né? Nessa parte de Exato. a gente não se dá muito bem. Não sabe muito bem os números. Tem preconceito com as pessoas de humanas, mas como a gente é de humanas mesmo, a gente pode falar, não tem problema. Exatamente. E me conta uma coisa, assim, bom, isso tu já me falou um pouquinho, assim, deu uma pincelada, né? Que foi essa rede de mulheres lá dentro do CDL, né? Que te ajudaram, que te incentivaram e tudo mais, que inclusive te ajudaram a criar a marca e tudo, porque essa era a minha outra pergunta, dessa parte, assim, da comunicação mesmo. Tipo assim, como que tu, né, começou a comunicar o Chococamis para as pessoas? Tipo, como que as pessoas te achavam? Te achavam por um site, pelo Facebook? Por onde que elas... Como é que foi o início, assim? No início foi pelo Facebook e o boca a boca, assim, né? Era direto em mim pedindo, né? E aí era como eu entregava para minha mãe, entregava para minha irmã, namorado, enfim, todo mundo levava e aí começaram as encomendas dos locais de trabalho. E depois, sim, que eu abri a página do Instagram, e aí agora foi nesse ano que a gente contou com o apoio de uma agência para fazer um planejamento estratégico, pensar um pouquinho mais na marca, a gente fez toda né, a gente olhou melhor para a identidade, criou uma persona, né? A gente tem agora assim, persona. Exato, a gente né, assim, criou, na verdade, a marca ela né, assim, quando tu né, cria a marca, às vezes tu nem sabe ainda, né, quem é a persona, mas com o tempo e assim tu consegue identificando, né, quem é o teu cliente, quem são os teus clientes, né, e fica mais fácil de lidar com isso, assim, de criar. Deles, né? Quais são os problemas deles e o que tu consegue ajudar eles. E é bem isso, porque eu penso, não tem, eu achava isso, não tem problema, né? Não tem problema assim. Existe como tu avaliar os problemas das pessoas e como é que tu pode solucionar isso. Não, eu fico pensando, agora na pandemia, serotonina faltou para bastante gente, né? E o chocolate é um dos produtores de serotonina. Então, tipo, não, exato. Não, até assim, ó, e gravidez também é uma coisa que aconteceu comigo direto, assim,
eu tô tão mais apaixonada pelo pão de mel como eu era antes. Assim, com a gravidez, eu fui com uma vontade de doce como eu nunca tive na vida. Sim. E, nossa, é difícil, assim, tipo, aqui em casa, não pode sobrar, sabe, assim, não tem como sobrar pão de mel, não dá. Eu até acho que tem uns olhares, assim, que contam e torcem para dar errado, uma coisinha dá errado ali para poder sobrar um pãozinho de mel. Mas a gente come, assim, a gente adora tanto que a gente acaba comendo também. Enfim, eu acho, não sei se eu respondi, acho que é isso. Que legal. Não, eu ia te fazer uma pergunta, mas já respondendo também, porque tu me comentou isso, que tu tá sempre assim procurando também com o teu trabalho ajudar a tua rede de apoio feminina, né? Tanto que quem faz as Sim. entregas para ti é uma mulher. Exato, exato. Quem faz, assim, essa pessoa assim, foi um braço que surgiu na pandemia também, e é uma amiga minha que sempre trabalhou com eventos, sempre trabalhou, eu trabalhava com ela direto nas produções de eventos, e ela na pandemia se viu sem trabalho, e lógico, para todos, né, que faziam eventos e viviam disso. E ela resolveu abrir a empresa dela de entregas. E aí é ela, a mãe dela, a filha dela, entregando. E aí, nossa, é super legal isso. E aí ela foi meu braço na pandemia e está sendo até hoje, né? Assim, nossa, agora no Natal foi enlouquecedor. Ela vinha quase todos os dias aqui buscar as encomendas dos chococames. Foi muito bom, o Natal foi demais para nós, assim, não Porque é não... isso mesmo que a gente comenta, né? Que é essa a fundamental importância da rede de apoio, né? Tu receber esse apoio, mas depois também poder retribuir, né? Exato. Teve essa, e assim, teve a parceria com a Mi Rocha também, que né, também vai falar aqui no nosso movimento. Vai. E a Mi começou também na pandemia a fazer ilustrações geniais, geniais e coloridas também, super a ver com a marca, com o Chococamis, super a ver com a vibração do Chococamis também. E aí foi tipo, sabe assim, vamos vamos fazer umas latas de chococames, e foi um sucesso, assim, nossa, em 2 dias encerraram as latas, não tinha mais para ninguém, estavam todas reservadas. Nossa. Foi maravilhoso, assim. E além da Mi, teve uma parceria que eu fiz com a Cassie, que é outra menina que ela, na verdade, é uma atividade paralela. Ela é fotógrafa e ela tem uma marca de crochê. E a gente fez uma parceria na Páscoa, e ela fez as cestinhas e eu coloquei os chococames, também foi um super sucesso, assim. Que legal. Então, quanto mais a gente pudesse ajudar a mulherada, vamos nessa, tamo junto. Não, e eu acho muito bacana, assim, porque são mulheres produzindo juntas, a gente está falando de coisas artesanais também e únicas, né? Porque, assim, o crochê acaba que, por mais que tu faça, sei lá, 10 tipos, cada um dele vai ter a sua particularidade, né? Os desenhos da Mi Rocha, por mais que ela faça, sei lá, 10 desenhos, não interessa, mas o mesmo desenho, não, nunca vai ser o mesmo desenho. Exato, né? Exato. Isso é muito legal, isso é muito legal. E não sei qual é a tua próxima pergunta, mas eu queria ir num ponto, que agora eu lembrei das ilustrações da Mi Rocha, que ela fez bem numa vibe de yoga. E a gente não falou disso, mas assim, isso foi muito importante assim para mim também lá na CDL eu conheci o yoga. E foi muito a ver, né, sabe, ele tem todo sentido na minha vida por causa dessa decisão assim de empreender. Eu acho que tem muito a ver assim com o yoga e com a terapia que eu fiz durante um tempão. De olhar para dentro, assim, né? Quando a gente olha para dentro da gente, não
tem, não dá, tu não aceita mais fazer algo que não faça sentido para ti, de verdade, assim. E aí foi o que aconteceu, assim, eu comecei a meditar muito na minha vida e comecei a me conhecer melhor. Eu acho que isso, né, ajudou muito a dizer basta, sabe? Não quero mais ficar aqui no mundo corporativo, não quero mais. É essa vida que eu tenho agora. Eu sempre digo que a produção de eventos é outra encarnação, assim. Eu tive 2 encarnações na mesma, porque não volto mais. E né, assim, te dá uma força mesmo para, né, isso faz sentido, isso não faz, tu não consegue mais, né, fazer alguma coisa que não seja realmente importante para ti. Sim. É a questão da tua verdade, né? Seguir a tua verdade, exatamente. E cada um tem. E se faz sentido tu ficar, né, fazer uma carreira profissional dentro de uma empresa, isso que é importante. Tu tem que fazer sentido, sabe? Assim, se não faz sentido, não perde teu tempo. A tua vida é uma só. Não, assim, não é que a tua vida é uma só, eu acredito que a gente tem uma evolução de alma. Mas eu quero dizer que, né, assim, a tua vida, né, é a tua vida dentro do ambiente. Tua vida não é tua vida das sextas, sábados e domingos, né? Sexta de noite, sábados e domingos. Tua vida é de segunda a segunda, né? O tempo inteiro. Então, não te desrespeita fazendo uma coisa que tu não gosta, né? Das segundas às sextas, né? Porque é a tua vida. Continua vivendo aquelas 15 horas dentro de um negócio que tu não quer, não te agride desse jeito. Exato. E sabe uma coisa assim, que eu fico pensando, é que às vezes a gente está tão anestesiada no sentido que a gente tem que acordar, trabalhar, né? Enfim, pagar as contas e tal, tudo mais, que muitas vezes a gente não consegue perceber, porque a gente está muito no piloto automático. E eu acho que isso, assim, a própria pandemia, assim, nos mostrou um pouco disso, assim, de tipo, tenta desacelerar um pouco, olha para ti mesmo, olha para quem está do teu lado, quem é realmente essencial para ti, né? Quem é fundamental, né? E aí eu vou engatar na pergunta que é, quem são as mulheres que te inspiram, por exemplo, que te inspira, né? É assim, eu tenho a minha avó, minha matriarca, que é uma mulher sensacional, e ela tem 98 anos e ela é uma mulher que é gostoso de sentar e bater papo, sabe? A pandemia me tirou esse momento com ela, assim, agora eu não consigo mais, né? A gente se vê na porta de casa, eu de máscara, ela de máscara, a gente se vê super pouco, né? Até para mostrar, para levar a Nina, para ela conseguir curtir um pouquinho o crescimento da Nina, mas enfim, ela é a pessoa que sempre me incentivou, sempre me mostrou, sabe assim, o exemplo de mulher maravilhosa, assim, ela é uma pessoa que não, sabe assim, nunca vi minha avó falando mal das pessoas, sabe, braba, sabe, assim, reclamando. Minha avó é super resolvida, sabe, assim, ela é super... Nossa, ela sempre falou para mim, trabalha, não deixa de trabalhar. E não é no sentido de trabalha, né? Produzir, né? Produzir, sofra, fazer não é sofra. algo. Não é sofra trabalhando, não é isso, é trabalha, sabe, assim, faz por ti, sabe, assim, porque é isso que interessa, sabe, faz por ti, não espera pelos outros, sabe, e é isso que eu levo para minha vida. Eu tenho muita essa questão de ser independente, eu sempre quis muito isso, minha independência, né, não apenas financeira, mas minha independência, né, assim, emocional, tudo, né? Exato, né? Não espera por ninguém, sabe? E é isso. Eu acho que essa é a mulher, né, que me inspira muito e que eu consigo, né, assim, que eu levo para minha vida. Mas tem, né, assim, eu até tenho os quadrinhos aqui da Nina no fundo. Dá para ver.
É o marido no nosso quarto, eu no quarto da Nina, alugando o quarto da criança. E, e aqui, ó, não dá para ver todos, mas aqui tá. Essa aqui é a Michelle Obama, essa aqui é a Malala, essa aqui é a Nina Simone. A gente tem aqui a Frida A Kahlo e vida. a Marta aqui no Ai, cantinho. que demais, que demais. E assim, eu quero que ela cresça, né, sabendo que existem mulheres, né, inspiradoras que ela pode se espelhar e ela, né, sabe, né, eu quero que ela saiba que ela pode fazer o que ela quiser da vida dela, que ela não precisa, né, ter amarras nenhuma. Não quero ser aquela mãe que fala para ela que, né, tem que fazer isso, é isso. Não, eu quero observar muito os talentos dela e que eu consiga incentivar. Dá asas Espero que mesmo, né? consiga incentivar os talentos da minha filha. Que legal. Não, e eu ia comentar, a tua avó, com esse pensamento, né, do tipo, trabalha, faz por ti e tal, nossa, é um pensamento para a idade dela super revolucionário e ultra feminista, É. né? Demais. Exato. E ela nem pensa nisso, né? Ela não fala sobre isso, mas ela é. Ela é. Ela é, com certeza. Minha avó ficou. A minha avó é mãe de 3 mulheres e ela ficou viúva muito cedo, assim, e ela teve que assumir as 3 mulheres solita e de boa também, né? E teve que ser, né? E foi isso, ela não, né? Sem reclamar, era isso. Tipo, tem que trabalhar e é isso. E e o que aconteceu, né? Na minha criação também, né? Assim, o meu pai também saiu de casa quando eu tinha 9 anos, saiu de casa, né? Enfim, separou da minha mãe. Mas, né, ele é presente hoje, mas presente, né, assim, muito, né, mais, né, em função da Nina também. Hoje em dia, ele é mais presente do que foi há alguns anos atrás. Enfim, eu cresci também tendo muito mais essa visão feminina na minha vida, na minha criação, do que masculina. Né, a gente se ajuda. Não, eu achei bem interessante que tu falou uma coisa, e eu acho que isso é recorrente entre muitas mulheres, que é a questão, assim, eu duvido que alguma mulher não seja feminista. Porém, a maioria delas não sabe que é feminista. Porque se tu perguntar para ela, mas tu acha que então o homem pode fazer tal coisa porque é homem e a mulher não pode? Não sei o quê. Ela vai dizer, não, tipo, os dois podem fazer as duas coisas. Ninguém vai dizer, sim, a mulher tem que ganhar menos porque é engravida. Ou tipo, a mulher não pode usar, sei lá, não pode, enfim, dirigir carro por ser mulher, sabe? Só que é bem aquilo, se a gente entra assim, em certas questões, assim, ninguém vai discordar. Só que quando a gente fala feminismo, não sei, parece que tem é um tabu, né? Tem uma polêmica em cima disso, mas eu também acredito nisso, mas conheço algumas mulheres que eu fico como, sabe, como? Por que tu falou isso, sabe, assim, ainda ainda tem um pensamento de, assim, que se diminuem ainda, achando que são ainda menores porque engravidam, têm menos direitos, sabe, por né, engravidar, ou se acham, assim... Eu escutei uma vez de uma amiga que ela se sentia assim, mais frágil do que o marido, porque lá na época das cavernas, lá, o homem que saía para caçar e a mulher que cuidava das crianças. Eu fiquei tão chocada com aquilo. Eu pensei, caramba, sabe, assim, tu acha que tu não mataria um leão lá para alimentar tua cria? Sabe assim, tipo, gente, tu acha mesmo que é só o cara que é o forte?
Sabe? Eu não sei. Enfim, acontece. Eu acho que tem algumas mulheres que têm ainda um pensamento, né? Enfim, ainda não... É justamente por isso, é por não conversar sobre, sabe? Exato. Sabe? Porque eu costumo dizer, se fosse para o homem engravidar, a humanidade já tinha acabado faz Não muito tinha tempo. condição, Entendeu? Porque eles têm uma exato. gripe e eles caem de cama, né? A gente com Exato. a gripe, a gente trabalha, cuida, enfim, faz um monte de coisa, né? É isso. A evolução do mundo é o feminino, né? Assim, se o feminino precisa ser mais importante no mundo para o mundo melhorar, porque não dá, gente. Patriarcado não dá mais. Deu errado. É verdade, é verdade. A gente já viu que esse negócio não deu certo. É verdade. Ô, Camis, e o que é sucesso para ti? O que tu vê como sucesso? Cara, sucesso é isso, sabe? Sucesso é seguir a tua verdade, sucesso é fazer o que faz sentido para ti, é estar em paz contigo mesmo, sabe? É conseguir dormir e acordar com uma tarefa que seja importante de verdade para ti, que faça sentido, porque, né, assim, não tem... Né? O que mais está fazendo nessa vida? Se está perdendo tempo em alguma coisa que não faz sentido, sabe? Então, é isso. Sim. Sucesso é isso. Sucesso é estar em paz consigo mesmo e seguir a tua verdade. É verdade. É isso. E me conta uma coisa, não sei se especificamente com a Chupocamis, ou se de repente na época dos eventos, né, desse mundo mais corporativista, assim, tu lembra de alguma situação assim machista que tenha te deixado muito pé da vida, assim, e que tu teve que, tipo, enfim, te virar nos 30 para sair dela, tipo, como que foi, assim? Ai, guria, só veio um negócio na minha cabeça agora foi um chefe que ele me deu, eu não lembro mais qual foi o presente. Como é que foi, gente? Para aí, como é que foi? Já sei. Enfim, agora eu lembrei. Eu recebi flores do Bernardo. Foi do Bernardo mesmo, meu marido. Mas eu, no trabalho, era um buquê de flores lindas, enfim. E tinha um chefe lá na época que sabe assim, dava umas charlatadas, assim, e eu sabia que eu não era a única também que recebia esse tipo de indiretinha. E aí, quando veio o buquê de flores, que eu recebi o buquê de flores lá, e que eu já tinha visto esse cara dando, né, flores para uma outra colega, eu pensei, cara, não pode. Esse cara, ele perdeu a noção, assim, sabe? Eu fiquei, nossa, esse cara... Não... Quando eu vi as flores, eu olhei aquilo e eu falei para a secretária que estava, né, a menina estava me entregando o negócio, a menina da recepção ali, ela foi me entregar feliz, eu disse, tipo, se não é do Bernardo, bota fora. Eu não quero nem saber disso. Perder meu tempo com isso. Quero perder meu tempo com isso. E esse chefe, eu não lembro se ele ouviu falar disso, eu sei que ele ficou, ai, mas por quê? E ficou numa situação, e eu dei no meio tantas vezes, assim, tipo, eu acho uma falta de respeito, sabe? Assim, cara, eu tô num ambiente totalmente profissional, como é que vem me dar flores e por nada, sabe? Assim, ai, eu me senti super, assim,
eu me senti assim mal com aquela situação. Eu pensei, nossa, não é certo. E no fim das contas não era do Bernardo, não tinha nada a ver. Dei nos dedos não de graça, né? Porque ele merecia tomar nos dedos, mas foi uma situação assim, tão machista, porque, né, eu via essa situação acontecer, né, com meus colegas, eu pensava, sabe, tipo, é surreal, né? Tem um recado de, tipo, nem pensa em fazer esse teu joguinho comigo, porque nunca vai colar, querido. Sim. Porque, né, era tão nojento, enfim. Então, e aí tem duas coisas, né? Porque o fato de tu ser mulher e de tu estar subalterna a ele, né? Porque ele era teu chefe, Exato. né? Então, assim, te deixa numa saia justa dupla. Com certeza. Né? Com certeza. O que não deveria nos deixar numa saia justa, isso, né? Claro, exato. Cara, quem é que tá errado? Era ele, não tu, né? Exato. Mas, enfim, eu acho que a gente vive também, né, situações de machismo o tempo inteiro, assim, né? Se a gente fica cansada, né? Até, e assim, e eu acho que quando eu comecei a ler mais, a saber mais, entender mais esse movimento, né, feminino, né, até em casa, assim, eu comecei a observar mais o Bernardo e questionar muito ele, assim, questionar muitas coisas que ele fazia e não aceitar mais. E ele também foi foi uma grande mudança que aconteceu. Com a minha mudança, aconteceu uma mudança dele, assim, incrível, assim, também. Hoje ele levanta a bandeira feminista lindamente, mas foi um período grande, assim, de não lavagem cerebral, assim, mas assim, de comecei a perguntar. Chegou um momento que tudo eu questionava, mas por quê? Por que tu tá me perguntando isso? Por que tu tá me falando isso? Sabe, situações do tipo, agora que a gente falou disso, né? Do tipo, teve uma vez que o Bernardo questionou uma roupa que eu estava indo no supermercado, sabe? Uhum. E eu falei, e ele disse, tu vai assim? E tu vai assim? Sabe? Eu tô contigo, sabe? Eu nunca questionei se eu não posso achar horrível essa blusa que tu tá vestindo, essa camiseta que tu tá vestindo, essa bermuda. Eu nunca falei nada. Por que tu vai questionar a minha roupa? Não, mas é que de repente tu pode te abaixar. Sabe assim, era um vestido, alguma coisa. Eu fiquei, mas é sério que tu tá preocupado com isso? O problema não é meu. Esse problema não é meu, o problema é teu, né? Se tu vai, né, se preocupar como é que vai ser o ato de eu me abaixar na prateleira do supermercado com essa roupa, não é um problema meu. É um problema que está na tua cabeça. E foi um choque, assim, para ele também, assim, de por quê, sabe? Por que tu me questionou isso? Normalmente eu não falaria e ia lá e tá, tudo bem, eu não encher o saco, vou botar aqui uma outra roupa. Mas não, sabe assim, aquela coisa, não passarão. Não, tá certo, tá certo. Chega uma hora que tu questiona, né, esse tipo de coisa. E eu ia contar outra coisa, agora fugiu. Mas são situações, são pequenas situações que tu vai, né, mudando a cabeça das pessoas. É bem isso. Então, e essa tua fala da mudança do teu comportamento me lembrou muito um livro que eu não sei se tu conhece, que o título dele é Deixe a Peteca Cair. Porque, assim, o que é esse simbolismo, né? Porque a mulher está sempre ali se equilibrando nos 30, né? Trabalhando fora, daí quando chega em casa ainda tem trabalho em casa para fazer, se tem filho, tem toda a função do filho, tem toda essa carga mental de pensar o que tem que comprar, né? O que falta na geladeira, o que tem que comprar, qual é a lista do super, o que vai fazer à noite para comida e tal. E o livro esse, depois até eu vou deixar aqui no descritivo o nome da autora, porque eu não lembro agora de cabeça, para quem quiser ir atrás. É muito legal porque ela se deu por conta que na vida, né, a dois, o marido estava cada vez mais evoluindo, né, evoluindo no sentido de ser promovido e tal, não sei o quê. Ela tinha passado
ela tinha passado no mestrado e ela não estava conseguindo estudar por conta de todo esse trabalho invisível, entre aspas, né? Porque no dia que tu deixa de fazer ele, ele aparece, né? Ele só Com é certeza. invisível enquanto tu faz, né? Mas quando tu para de fazer ele, ele aparece. E aí Exato. é exatamente isso, porque daí ela começou a questionar também, sabe? Aham. Então, assim, essa tua fala me lembrou muito. Deixa a peteca cair, isso A aí, peteca tem que cair. deixar, tem que deixar. Exatamente. Exato. Eu lembrei de outra coisa. Agora, né, a gente falando disso, Não, agora a gente vai engatando uma agora coisa a a gente outra. misturou as coisas. Sim, Entramos total. num outro assunto. Mas assim, é só um parênteses dentro desse assunto de, né, seguir questionando algumas coisas. E no momento que a gente decidiu o nome da Nina, né, o sobrenome da Nina, eu questionei muito isso também, porque o nome da Nina, né, normalmente, né, tem que ser o último nome como o nome do pai, né? Uhum. Ia ser o nome dele. E aí, quando a gente falava o nome dela com o nome dele no final, eu não gostava. E eu fiquei, por quê? Por quê? Daí, e isso deu uma pane cerebral no Bernardo. Cara, ele ficou assim, ele ficou duplamente chateado, assim, de eu ter questionado e dele ter se sentido mal, assim. Uhum. E chegou uma hora que ele disse para mim, tem que ser, porque é assim. E eu fiquei, É. não tem que ser. Não é assim. Não tem uma lei que diz que tem que ser assim. E por que não a gente não, né? Por que a gente não começa o nosso matriarcado agora? A questionar, né? Exato. Por que a gente não, né, não mostra para ela que a gente pode fazer diferente, sabe? Porque, né, ela vai dizer, não, né, é sobrenome do teu pai? Não, é sobrenome da minha mãe. Uhum. É. E aí morreu o assunto. Eu falei para ele, eu te respeito se tu quiser, né, colocar o teu último nome. Eu não gostaria, né? Assim, né, a filha é nossa, né? Vamos, né, se entender, mas, né, eu coloquei a minha opinião de como eu gostaria, mas também entenderia se ele, né, quisesse colocar o sobrenome dele no final. Uhum. E aí, no fim das contas, ele veio com o registro no hospital lá, com o meu sobrenome no fim, né? E eu achei super importante pra gente, assim, super importante pra Claro. gente, né, firmar uma mudança, né? Que é Sim. pequena, mas é uma mudança que a Nina vai levar para a vida dela também. Exatamente. É quando a gente fala das micro-revoluções, né? Porque o que é a Exato, mudança, se não um conjunto de micro-revoluções, né? Porque exatamente. ninguém muda de 0 para 50% em um dia, em 2 semanas. Tu vai mudando, hoje 1%, depois 1,5%, 2%, Exato, 5%, né? É meio isso. Então, é uma micro-revolução, né? exatamente, exatamente. E deixa eu te perguntar uma coisa, se tu tivesse, agora voltando para o empreendedorismo, depois que a gente fechou esse parênteses, né, Como gigante, assim? Quando que a gente entrou? enfim, É não que sei, esse eu acho que faz assunto uns 25 minutos atrás. é. Não, é que esse assunto é muito. Ele não acaba, né? Ele não Assunto de acaba, ele não acaba. feminismo, E assim, machismo. e é bem aquilo, né? Enquanto a gente, enfim, a gente ainda tem que discutir ele, né? Porque, infelizmente, sim, a gente tem que estar toda hora lembrando sobre os nossos direitos, né? Exato. Então, enquanto a gente tiver que lembrar sobre os nossos A direitos, gente vai lembrar. a gente vai continuar falando sobre isso, né? Bom, mas Exatamente. voltando então ao empreendedorismo, se você tivesse que dar um recado para aquela pessoa que quer empreender, né? Para uma mulher que quer empreender e quer começar agora e tal, o que tu diria para ela? Eu diria assim, ó, que não leva em consideração o que as outras pessoas falam, as outras pessoas pensam, porque é,
é só assim, o que importa, né? A tua força vai ser tu seguir a tua verdade, porque o julgamento, ele existe e ele sempre vai existir. Tomara que um dia acabe, né, as pessoas não julguem mais, mas esse é o mal do ser humano e a gente acaba seguindo caminhos diferentes porque a gente tem medo do que as pessoas vão pensar, do que o outro vai falar, do que, sabe assim, do que a minha mãe vai pensar, do que minha família vai pensar, do que né, o que eu vou falar para os meus amigos, o que eu vou falar para meus conhecidos, meus clientes, enfim, sabe assim, tipo, tu não interessa o que, né, esse julgamento, não te importa com isso, segue a tua verdade. E a outra coisa que eu queria falar, que eu acho que é interessante, é assim, ó, não empreende só para ganhar dinheiro. O dinheiro ele vai vir, né? Assim, né? Nesse mundo capitalista que vivemos hoje, né? E, né? E a gente precisa também, né? É um sistema onde estamos integrados, né? Ele, né, existe e ele vai vir, mas ele não vai vir imediatamente, ele vai vir com muita constância, sabe assim, com muito empenho, com muito trabalho, com muito suor, com muitas horas, né, sem dormir, muitas vezes, né, às vezes trabalhando 24 horas. E é isso, assim, não empreende só para ganhar dinheiro, empreende também para, né, para satisfazer essa tua verdade e seguir o teu caminho. Mas é isso, eu acho, esses são os dois recados, né, que eu acho importante, né, quem está começando, quem está empreendendo agora saber. Sim, 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 legal, legal. Eu achei que tu ia dizer para a pessoa também faz yoga, terapia e te conhece por dentro. Isso aí é, né, assim, olha, É que é daí a dica. isso é um É a recado dica para a vida, né? primordial, assim, não, mas daí eu passo antes, né? Se tu não souber qual é a tua verdade ainda, então descubra. Né? Boa. Descubra respirando um pouquinho, fechando o olho. Eu tenho umas coisas assim que eu fico assim, tento colocar uma disciplina de pelo menos, né, fechar o olho por alguns minutinhos, né? Coloca ali 3 minutinhos no teu celular, te coloca numa posição confortável, fecha o olho e não pensa em nada, sabe assim, ó, sabe assim, pensa, imagina sei lá, um sol, um pôr do sol legal, uma imagem legal e fica, e fica, sabe assim, naquela imagem só por só 3 minutos, e pensa assim, vai vir outros pensamentos, tu pensa, é só 3 minutos, é só 3 minutinhos, é só isso que eu tô me dando de presente no dia. É isso, assim, faz isso, faz um exercício diário desse jeito, como se fosse né, assim, tu escova o teu dente, toma o teu banho, né, toma água, fecha o olho 3 minutos por dia, como, né, um exercício diário que vai fazer uma diferença imensa na vida. Imagino. Vou começar, vou usar essa tua dica aí. E aquela coisa, eu faço isso, às vezes, assim, não é uma, né, assim, às vezes eu faço um pouquinho mais, né, às vezes faço uma prática inteira de yoga, mas, né, essa limpeza diária, eu acho que ela é bem válida. Necessária, né? Legal. Camis, a gente está chegando nos minutinhos finais. Antes de eu te agradecer, eu quero que tu use esses minutos finais para te vender. Faz o teu comercial, te vende, chama a galera, onde é que diz aí onde é que eles podem te encontrar, que inclusive a gente já colocou, vai estar aqui no descritivo, já está no descritivo do vídeo, Legal. tuas redes também, Legal. mas é todo teu esses minutinhos aqui. Legal. Então tá. Então a página é Chococamis, _, tem um underline, @chococamis no Instagram. E a gente faz pães de mel deliciosos, trufados e com doce de leite. Trufas maravilhosas, bolos de pão de mel. Tem muita coisa, né, gostosa, tudo artesanal. E vale a pena, conhece a página, me chama, tem um link do WhatsApp, no Instagram,
ou me chama no direct mesmo. Enfim, né? Eu, por enquanto, tá eu, né, respondendo, mas minha irmã vai me ajudar, daqui a um tempo vai começar a responder também. E é isso. É isso. Legal. São deliciosos, não, sabe assim, eu sempre digo que é um caminho sem volta, quem prova não quer parar. E, enfim, é isso. Conheçam os Chicocamis que vocês não vão se arrepender. Ai, que legal. Camis, então, eu quero te agradecer muito por esse tempinho que tu dedicou aqui, né, e por ter aceitado também a participar aqui do nosso evento. Quero agradecer quem está nos assistindo, quero pedir para quem esteja nos assistindo que continue aqui ligado no canal. A gente vai ter muita entrevista bacana. Hoje está só começando. Ao longo do ano, a gente espera ter mais entrevistas legais com mulheres interessantíssimas, mulheres maravilhosas e mulheres que estão fazendo muita coisa bacana em diversas áreas. Brigadão mesmo. Tá bom? Bom, coisa boa, Dani, coisa boa. Então tá. Tchau, Valeu. gente. Até mais.